Sejam bem-vindos ao Simplifique Ponto, o nosso podcast do empreendedor raiz. Aqui nós não temos mimimi nem lero-lero. Aqui nós vamos contar sempre os bastidores da vida real. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Eliette Lopes. Eliette, fala um pouquinho pra gente sobre você e o que você faz. Prazer, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eliette Lopes, como a Patrícia acabou de dizer. Sou designer de sobrancelha e micropigmentadora. Bacana demais. Muito bem. E conta um pouco aí para nós da sua jornada. Como que era a Eliette antes? Quais os desafios você enfrentou até chegar na Eliette de hoje? Olha, a Eliette de antes é tão difícil de falar dela hoje, porque era uma Eliette que tinha muito medo, muito, né? Muita insegurança. Era uma Eliette que precisava de se encontrar. Sim. Então, assim, hoje é até um pouco difícil falar, porque às vezes eu olho para trás e falo assim, será que existia mesmo aquela Eliette? Porque hoje, depois da Simplifica, né, que eu conheci você, que eu conheci o Adão, a Patrícia, a Simplifica, a equipe, eu me tornei uma pessoa tão diferente que eu assim, até é difícil eu fazer essa colocação, sabe? Mas, por exemplo, quais eram lá os principais medos que a Eliette antiga tinha? Era o medo de arriscar, era o medo de tirar o meu sonho do papel, né? Os meus objetivos. Era muitos medos. Os medos eram tão grandes que eles me engoliam. De uma certa forma, te cegava, né? Me cegavam. Isso. Se dando segmento nessa linha, conta pra gente um pouquinho de como que você começou a sua história como empreendedora. Você sempre foi empreendedora ou você já trabalhou um período de carteira assinada? Fala um pouquinho pra gente sobre esse contexto. Sim, eu comecei como manicure aos 11 anos. Sim. Só que eu sempre, né, o medo. Eu sempre tive medo de arriscar, de ter meu próprio negócio. Sim. E eu sempre cresci com minha família falando assim, é carteira assinada. Senão você não aposenta. Senão você não aposenta. Isso é unânime. Você tem que ter aquele salário ali no final do mês. Sim. Então, eu cresci com isso. Tinha que ter a carteira assinada. Aí, eu trabalhei durante muitos e muitos anos. Trabalhei em várias empresas. A última delas foi a Rodoban Transporte Valores. Uhum. Mas eu sempre atendi aos sábados. Sim. Eu nunca desisti. Eu tinha a carteira assinada, né? Sim. O garantido fixo ali. Uhum. Mas eu nunca deixei de exercer a função de manicure e de design de sobrancelha. Certo. Só que essa vontade, a cada dia ela foi crescendo, mas o medo, ele foi me travando. Que tipo de medo? O medo, esse medo de arriscar mesmo, falar assim, agora eu não quero ser mais funcionária, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ser dona do meu negócio. Eu tinha esse medo, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que né? eu dou conta? Se questiona, né? Será que eu vou conseguir manter, principalmente um aluguel, né? Que todo mundo é o vilão, é o fantasma. Será que eu vou conseguir isso? Então, esse sempre foi o meu medo. Entendi. E a sua família, como é que ela te ajudou ou te atrapalhou nesse processo? Minha família, minhas irmãs sempre me deram um apoio, mas é aquele apoio assim. Você pode fazer, mas tem que ter o fixo. O garantido. O famoso plano B. Sim. Sabe, eles nunca deixaram de me apoiar. Mas nunca também falaram assim, larga tudo e vai. Isso não. Isso porque tinha que ter o plano B. Porque realmente isso é muito desafiador, né? A gente tomar essa decisão de, olha, a partir de agora, não vou mais trabalhar de carteira assinada e vou investir no meu negócio e vou ser empreendedor e tal. A gente sabe que não é tão simples assim. Nós sabemos que existem muitos desafios, inúmeras situações que vai gerando, né? Vai gerando esse medo, esses fantasmas, que eles existem, mas nós precisamos enfrentar de frente.
E quando foi assim, que época mais ou menos que você tomou a decisão, olha, a partir de agora não vou mais trabalhar de carteira assinada, eu vou... como que você começou essa transição de sair dali realmente, né, do período de trabalhar de carteira assinada para investir no seu negócio? Foi em 2013. Em 2013, eu falei assim, agora eu vou largar. Foi aonde que eu pedi conta na empresa Rodoban Transporte e Valores. Mas aí, graças a Deus, no final, eles mesmos mandaram eu embora. E eu montei em casa mesmo. Minha mãe tinha uma loja. Sim. Ela tinha um bazar, minha mãe adoeceu e ela passou essa loja para mim. Ela é até hoje uma loja pequena, foi aonde eu comecei. Certo. Só que eu queria crescer, né? Eu queria mais e eu não conseguia caminhar. E o pior é que eu estava, cada dia, me vendo mais velha. O medo da idade. Assim... não sei se o Adão lembra, foi a primeira coisa que eu te falei quando eu vim aqui. Eu estou com 39 anos, Adão. Como eu vou começar alguma coisa agora? E o que eu te falei? Você falou que não tinha idade. E você também me falou uma coisa muito importante. Gente, olha o nervosismo. Agora eu não preciso fugir, mas você me falou na hora uma coisa muito importante, que era idade, naquele sentido. Não, idade é só um número. Isso, você falou, idade é só um número. E, normalmente, os empreendedores conseguem sucesso depois da casa dos 45, 50, porque a primeira fase é só paulada. É muito erro, algumas decisões erradas. E do ponto de vista de idade, se nós pegarmos hoje, nós temos empresários no Brasil, igual Alpílio Diniz, Jorge Paulo Lema, os caras estão aí na casa de 80 e eles pensam como se eles fossem viver eternamente. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a mudar o meu conceito em relação à idade. E assim, além da idade, né, essa questão da idade, você tinha alguma outra coisa que te impedia de dar esse espaço com relação aí, né? Porque a gente sabe que tem outras questões que podem, né? Como questão financeira. Você se organizou antes para poder tomar essa decisão? Ou você foi na cara e na coragem? Como que foi para você realmente conseguir dar o próximo passo? O próximo passo, eu comecei a me organizar aqui com vocês na Simplifica. Porque dinheiro, capital, eu não tinha. Sim. E isso também era um dos meus medos, porque quando eu falava para alguém, né, eu quero montar um estúdio, você tem capital para segurar 3 meses de aluguel? Não tem. Você tem para comprar os móveis? Por quê? Começar seu negócio já com dívida não vai dar certo. E que tipo de pessoas te falavam isso? Amigos. Empresários? Não. Esse é o problema. Esse é o problema. Empresário. Percebeu? É que as pessoas que tentam nos ajudar, eles tentam nos ajudar, mas eles nunca viveram aquele cenário. E a maioria do pequeno empreendedor, se você observar, e até grandes empreendedores, sempre começam ou com endividamento ou com dinheiro dos outros. Sim, e uma coisa, né? Isso, no último podcast, nós tivemos mais ou menos essa linha de bate-papo, porque quando a gente está traçando ali uma jornada, quando a gente toma alguma decisão, sempre tem alguém que tem um conceito pronto, mas com base nos medos que ele mesmo já tem. Isso. Né? Aí, ao invés de somar, por mais que a intenção seja maravilhosa, sabe? Porque as pessoas, às vezes, são nossos amigos, às vezes são nossos familiares, mas o medo que eles já carregam, eles transferem isso de uma certa forma pra gente. Eles chegam e trazem sempre alguma fórmula. Não, faz isso agora e tal, mas... Faz isso, mas... Se você fizer assim, assim, assado, né, vai dar ruim. Você já tem a fórmula pronta, mas nunca tentou. Nunca fez. Então, é o que nós estamos sempre observando aqui nas mentorias, é esse. E também nas nossas próprias vidas, né? Tipo, quando a gente decide dar um passo importante que vai contra o que as pessoas acreditam, foi até o que eu falei no primeiro podcast. Quando você toma uma decisão, igual, por exemplo, eu tomei a decisão de fechar minha agenda de arquitetura, que é a minha formação, para me dedicar ao meu projeto, o nosso projeto, que é o da Simplifique Ponto. Então, isso para as pessoas, no geral, é escandalizador.
Só que as pessoas não entendem o contexto, não sabem do propósito, não entendem, e aí, com base no medo que eles têm de dar algum passo, né, acaba e não fica conseguindo. arrumando desculpas, né? Como Sim. eu tinha desculpa. Ah, não dou conta. Antes eu não tinha filho, eram outras desculpas. Depois vieram meus filhos. Ah, quem vai ficar com meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Eu não posso chegar tarde por conta do meu filho. Ah, eu aqui hoje. Meu marido está trabalhando. É isso aí. E eu estou aqui. Tem gente que é assim mesmo. Para cada solução que você leva, tem uma Traz um desculpa. problema. Isso. Eu acho que o pior de tudo é a desculpa que a gente dá para tudo. E tudo que você quer, se você quer de verdade, não tem desculpa e nada te atrapalha. E o que te levou a superar essas desculpas, né, que você contava para você mesmo? Como que você, que artifício, como que você conseguiu se libertar dessas desculpas? A partir do momento que vocês fizeram eu conhecer a minha melhor versão. Quem eu sou, o que eu queria de verdade. No dia que eu olhei para mim, foi no... Eu vou ser muito sincera, acho que foi no 3º mês de mentoria, eu olhei para mim lá em casa e falei assim, quem é Eliette? O que você quer ser? Só uma passageira aqui nessa vida? Ou você quer ser algo mais para você? É isso aí. Porque é muito diferente, né? Você está sendo para alguém, fazendo as coisas por alguém, para alguém, quando você começa a olhar para você. Ou pelo dinheiro, né? Sim. Quando também o Adão me disse, se você colocar o dinheiro também em primeiro lugar, não dá certo. E eu colocava o dinheiro em primeiro lugar. Eu tinha que ter dinheiro para resolver, eu tinha que atender por dinheiro. Quando eu comecei a parar de atender por dinheiro, as coisas começaram a fluir. É exatamente isso, né? Adão, mas como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar pelo dinheiro, mas, cara, é assim, se você entrar em qualquer negócio exclusivamente pelo dinheiro, pode dar certo um pequeno período, mas para uma jornada de longo prazo não dá certo. Não dá porque naquele momento que não tinha o dinheiro, eu ficava desesperada. O que eu vou fazer? Porque o problema, ele está ali, ele sempre vai existir. Sim. Eu não pensava na solução, eu nunca pensei na solução. Aí eu comecei, né, a partir de 2020, né, que eu comecei a pensar na solução e graças a Deus até hoje, os problemas, eles existem. Com certeza. É lado a lado. E né? não vai parar, pelo contrário, o Adão também me falou, ele vai aumentar. Ele só vai aumentar. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, ó, é igual um jogo de videogame. Se ficou difícil, significa que você está mudando de fase. E ficou. Né? Então, tipo, não tem como. Você chegou no ponto chave. As pessoas acham, vai chegar um ponto. Não, vai sempre existir. Só que, às vezes, a gente gasta muita energia quando é diante de um erro, quando você está com algum problema, você gasta energia para focar no problema. Nossa, vou morrer por isso. Mas você não para um minuto para pensar, nossa, eu gastar aqui meia hora, 1 hora para poder pensar na solução. As coisas mudam, o cenário muda completamente. Muda aí o problema ele te consome, ele me consumia, porque eu não pensava na solução, eu não colocava a minha cabeça para pensar. Ela só era um enfeite, em cima do meu pescoço, como diz, era só um enfeite, eu não pensava. Eu comecei a pensar com 39 anos com vocês. Que dentro de uma lógica você está aí Tá 1/3 tudo da vida ainda. Tem muita jornada pela Eu frente. comecei a pensar. Importante que você começou a pensar. Isso é o mais importante. A idade, igual o Dom falou, é só um número, né? Então, o que é o mais desafiador é a gente chegar nessa fase de poder se olhar, de olhar para a sua jornada e tomar a decisão, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito, que é uma das coisas que a gente sempre fala, às vezes até em buscar conhecimento, a gente tende a buscar quem sonha com alguma coisa, tem algum determinação, a gente sempre busca algum conhecimento prático ali, mas às vezes a gente fica só no conhecimento e não começa a agir, nunca. Isso. Né? Uma coisa que eu vi muito na pandemia, que algumas pessoas até adoeceram psicologicamente, vamos dizer assim, de ficarem fazendo muito curso disso, muito curso daquilo, e não, eu chegava aqui na mentoria, não, mas eu já contratei um curso tal, vou fazer assim mais esse, para aprender isso, mas não colocava em prática uma ação daquilo. Então, nunca ia sair do lugar e nunca vai sair do lugar se não colocar nada em prática, né? Então, assim, dentro desse cenário que você já compartilhou com a gente,
Conta assim pra gente alguma história, alguma coisa que você lembrar, que ficou marcante, alguma coisa, algum período difícil que você passou e que hoje você olha, que antes pra você era impossível de resolver, que te consumia, mas hoje você olha, eu não dei conta. O que mais te amedrontou nessa fase, nessa jornada que você teve até aqui? Você fala ao longo, né, de toda a jornada ou a partir do momento que eu... Não, pode ser ao longo da sua jornada. Desde o princípio, né? Independente de ser depois, a Simplifica ou antes, mas dentro da sua jornada, qual foi esse período assim que foi mais desafiador? O período mais desafiador foi a transição mesmo. A transição da minha versão anterior para a minha versão de hoje. E você, assim, você sempre trabalhou lá, depois que você passou a atender lá na loja que era da sua mãe, passou para você... Como que foi? Depois você trabalhou em outro lugar, trabalhou para outras pessoas, ou sempre se manteve lá até chegar ao estágio que você está hoje? Eu sempre fiz parcerias e faço até hoje. Uma vez por mês eu atendo em Nova Lima e atendo também em Santa Luzia. Mas eu fiquei muito fechada ali na lojinha, né? O medo de voar, de sair, eu fiquei muito fechada ali. Porque era muito cômodo, né? Não tem aluguel. Mas também não tem como crescer, não tinha como ampliar ela. Então era muito cômodo. Não tem mais dinheiro, né? O dinheiro já era limitado. O dinheiro estava limitado. É muito cômodo. Se você está cômodo ali, não tem problema, assim. A não ser o que eu queria, né? Os conflitos internos. Eu tinha meus conflitos internos, mas eu não tinha tanto conflito fora porque estava cômodo. Uma zona de conforto, a zona de vamos dizer assim. Aí hoje eu resolvi, né, muito o meu conflito interno e tenho os externos. Mas está melhor. Sim. O externo por quê? Porque eu ampliei. Hoje eu faço mais coisas. Hoje eu também trabalho com depilação a laser. O meu negócio hoje começou a crescer. Sim. Então começou a aumentar. Mas é prazeroso. Eu não vejo o problema como antes. Você deixou de agradar os outros e agora está agradando a você, né? Isso. E fazendo o que você quer, que é o mais importante, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente tem um caso aqui que às vezes as pessoas ficam com medo, né? Que é um caso de uma administradora de empresas, ela tem a formação na administração, mas ela está se realizando fazendo unhas. Então, a principal dificuldade dela era com as críticas. Quais críticas as pessoas vão me falar? Pô, mas tenho o diploma de administradora e vou trabalhar com unhas? Eu falei, é isso que você quer para sua vida? Eu não então, meu filho, você vai ser feliz. Isso também mexe muito com a gente. As críticas, né? Não vou falar que não, mas sim, eu também tinha esse receio em relação às críticas, principalmente das pessoas que estão à nossa volta, que é o seu irmão, né, seu marido, o que vai achar, o que vai pensar. E com essa jornada, né, de acordo com a gente vai vencendo as etapas, é aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente vai aprendendo a se blindar, né, e a gente começa a vencer essas críticas, porque no começo a gente vai cedendo um pouco mais. Mas quando a gente vai amadurecendo e alcançando algumas fases, a gente entende que o que o outro acha é o que menos importa no processo, né? Porque as pessoas, na verdade, elas só começam a ver credibilidade naquilo que você acredita e naquilo que você se propõe a fazer quando vê resultado. É muito difícil a gente encontrar pessoas que estão dispostas a encarar e segurar na sua mão e caminhar com você. É muito difícil. Né? Então, assim, eu não sei se você experimentou, você falou que seu irmão, né, a sua família te dava um apoio, mas sempre com um pezinho atrás. Sempre com um pezinho atrás. Mas, e não por maldade, claro que não, mas é porque as pessoas estão muito sempre presas a uma situação. Se não tiver uma coisa segura aqui, não vai não, que pode dar ruim. Se der ruim, o que você vai fazer? Né? Isso é verdade. Foi como eu cresci. Eu cresci ouvindo. Você tem que ter a carteira assinada. Arruma um emprego. Uma grande empresa.
fica lá até aposentar, obedece seu chefe, fica lá até você aposentar. E quando ele quiser, ele aumenta o seu Teu salário. salário, né? E seja bem comportado, né? Isso. Eu sempre falo que não tem mal nenhum em ser empregado. E também eu comecei a minha jornada assim, eu achei que eu ia ser empregado da empresa pro resto da vida. Ainda bem que isso durou pouco, né? Meio que a contragosto, mas durou pouco. Mas no âmbito da família, e o seu marido, qual o papel que o seu marido teve nessa transição para você conseguir sair lá, realmente sair de um emprego onde você tinha uma garantia de renda e vir para um negócio onde era um ponto de interrogação? Qual foi o papel do seu marido nisso? Na época, quando eu saí da Rodoban, eu não era ainda casada. Sim. Certo. Né? Então, assim, essa parte aí foi tranquila. Agora, a parte do momento que eu quis sair, né, do mundinho da Lagoa e expandir, ele me surpreendeu muito. Ele me apoiou demais. Te deu um gás. Me deu. E o que foi necessário para ele te apoiar? Qual foi a atitude que você teve que ter para que ele te apoiasse? Eu também tive que respeitar ele, o espaço dele. Nós tivemos uma conversa uma vez, né, Adão? Que, assim, não vem ao caso assim falar, mas foi através de uma conversa que eu tive com você, pessoal, particular, né? Que eu também cobrei dele um plano B. Como que eu vou cobrar dele um plano B e eu queria algo diferente para mim? Como que ele ia me apoiar? Algo que eu estava cobrando ele. Foi a partir dessa nossa conversa que eu comecei também a mudar com ele. E ele começou a me apoiar muito. Então, uma boa conversa, resolve muitos problemas, não resolve? Principalmente entre os casais. Muita transparência, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com a minha manicure e nós estávamos falando justamente disso, porque a gente parte do pressuposto que o outro já tem que entender as coisas. A gente parte do pressuposto que o outro tem que entender um cenário. E não tem. E às vezes ele capta a mensagem de uma forma, mas que é o contrário para você. Aí às vezes a gente fica estressado, com raiva, não, fulano me apoia, fulano não isso, fulano não aquilo. Mas a partir do momento que você externa isso para a pessoa com clareza, tudo muda, porque às vezes só faltou uma conversa, isso que o Adão falou agora. Às vezes nós só precisamos desse bate-papo, de chegar a expor a situação. Eu falo que eu também dou graças a Deus que eu tenho o apoio do meu marido, mas muitas das coisas eu preciso externar para ele, porque às vezes o ponto de vista dele era só ponto de vista diferente, mas o objetivo e o propósito era o mesmo. É o mesmo. E quando você abre o leque, quando você expõe as situações, conversa, mostra, aí o outro tem o direito, a gente dá ao outro o direito de entender o cenário e de se posicionar. E foi isso que aconteceu. Aí ele começou a atender, aí foi onde que tudo começou a fluir. Isso. Eu sempre falo com as pessoas assim, ó, nós podemos estar olhando para esse copo, ok? Se nós olharmos com a mesma lente, nós estamos sem óculos. Então todo mundo, linha, já vai enxergar uma caneca amarela escrita aqui, simplifique ponto. Mas se eu der uma lente rosa para o Pablo, ele vai enxergar a mesma coisa? Não. Se eu der uma lente vermelha para a Patrícia, vai enxergar? Então, muitas das vezes, nós estamos olhando para a mesma coisa, com o mesmo objetivo, só que nós estamos com lentes diferentes. E aí, quando você compreende, não, cara, nós estamos olhando para a mesma coisa. Você enxerga amarela porque está sem óculos. Eu estou enxergando uma outra cor diferente porque a minha lente é vermelha. E isso elimina 80% dos problemas. Isso. Ou a gente também coloca a expectativa demais, né? No outro. No outro. Foi aonde eu também... Um certo ponto eu coloquei expectativa demais em cima dele e aí não caminhava, não tinha como caminhar, né? Transferindo uma responsabilidade para ele que era a expectativa sua. Que era minha. Né? Então, eu falo muito isso. Às vezes a gente comete esse erro de transferir para o outro aquilo que é da gente. Eu não tenho que nem querer que o outro tenha a mesma empolgação que eu não tenho que querer que o outro tenha a mesma intensidade, né? Porque isso parte de cada um e é a questão do ponto de vista, né? Mas a clareza, esse diálogo é super importante e elimina isso que o Adão falou, muitas coisas, até essa questão da expectativa mesmo, porque a gente fica, nossa, eu sonhei com isso e tal, e a pessoa tá nem aí. Na verdade, a pessoa tá, às vezes tá assim, ela se preocupa, mas enxergando com uma outra lente.
só precisando alinhar os ponteiros, né? E esse apoio, ele é essencial, ele é muito importante. Ele fez toda a diferença para mim. E para você, como é que foi ingressar nesse mundo digital da internet para expandir o seu negócio? Olha, e essa parte, eu vou ser muito sincera, que eu não tive dificuldade. Eliette blogueira, já nasceu para ser. Essa é a sua praia, né? Não, essa parte eu nunca tive. Nunca teve dificuldade? Não, a parte da internet, de conversar, essa questão de abordar pessoas, clientes, comunicar, isso eu nunca tive problema. O meu problema maior mesmo era o ponto de partida. Era de arriscar mesmo. Aí eu vou alugar aquela loja, eu vou montar. Eu não tenho dinheiro para comprar essa caneta da Simplifica, não, mas pode dividir em quantas vezes? Sim. 12, 36? Então vamos embora. Encarar os desafios. Então vamos né? encarar. E com detalhe, né? Não é fazer as coisas de forma irresponsável. Não. É realmente saber o que está fazendo Saber o e que tá assumir o fazendo. risco, né? E você fez isso muito bem. Você, igual você disse, eu tinha aqui meu espaço A, meu espaço B, mas que no fundo te dava prejuízo. Tá? Nós fizemos uma conta que te dava prejuízo. Você assumiu o risco, não, cara, eu vou buscar um outro universo para mim. E isso que muito empreendedor às vezes não compreende, que você tem que assumir o risco, mas assumir risco não significa ser irresponsável. Isso. Sabe? Eu sempre brinquei, ó, você não pode morrer, sabe? Você não pode morrer. O resto tem como resolver. Mas tudo precisa ter uma medição, né? Porque às vezes as pessoas podem estar nos ouvindo e falar, não, eu vou meter o peito e vou na raça. Não. Não é bem assim. Né? Tem que ter um risco processo saudável, tem que ter um limite, né? calculado. Tem que ter um limite. Tá fazendo. Tem que ter a consciência. Essa consciência, graças a Deus, eu tive, né? A Patrícia, ela esteve no local antes de eu abrir, de eu alugar a sala, ela esteve lá, ela me ajudou, ela me orientou. Então, foi tudo calculado, né? Não é assim, a cortina, eu não ia colocar uma cortina, vamos supor, um lustre de 10 mil, sendo que 10 mil eu montava a minha sala. Então, foi tudo pensado, tudo calculado. E isso que você falou é muito importante, porque é o seguinte, às vezes, essa questão do risco. Muitas pessoas se perdem porque arriscam de forma irresponsável, como já foi dito. Então, assim, a gente ter prudência, igual você escolheu o espaço, nós fomos, conversamos sobre, e entender qual que é a nossa fase do jogo, né? De olhar para o nosso cenário e entender, olha, eu vou dar um passo agora, mas tem que ser prudente. Mas também não pode ser de qualquer jeito. Né? Lembra que nós falávamos, nós vamos montar o espaço, mas tem que ficar charmoso e tem que comunicar aquilo que nós viemos fazer aqui. Então, assim, não é porque hoje nós não temos um recurso X que nós vamos fazer de qualquer jeito. Então, o que a gente fizer tem que ser algo que comunique com o nosso propósito. Então, eu gosto de frisar isso porque, às vezes, a gente se decepciona ou então deslumbra demais as coisas, né? É aquilo que você falou, foi até muito pertinente. Tipo, não adianta eu querer comprar um lustre de 10 mil. Não era a nossa realidade. Não era. Né? Então, assim, mas depois que você mudou para o espaço, né? Como que você se sentiu? Como que você percebeu que as suas clientes sentiram quando chegaram no espaço? Como viram essa mudança de fase? Como que foi esse cenário? Olha, essa parte foi assim... Eu faço até eu até me emociono nessa parte, porque quando eu montei, gente, quando eu comecei a atender cada cliente que foi chegando, sabe? O abraço, o carinho, e olhava assim, eu me sentia... Cada detalhe que você coloca, uma pequena mesa de café, uns biscoitinhos ali, aquele aconchego, né? Fez toda a diferença. Toda a diferença. As suas clientes manifestavam isso? Manifestavam. E como que você se sentia quando você chegava? Olha, dei esse passo, né? E quando você chegava e tinha aquela sensação, como você saía para trabalhar antes e como que você sai hoje, por exemplo? Qual que é a sua mente com relação a isso? Qual a sua disposição com relação a isso? Muito feliz, muito agradecida. E independente, assim, o que vai ser amanhã, eu já me sinto, assim, realizada porque eu chego, é meu espaço.
Eu vou melhorar ele futuramente? Vou sim. Sim. Porque eu sonho um pouco mais. Claro. Eu vou. Mas eu já me sinto tão realizada que eu abro aquele... Sabe? Já é uma glória para mim. Já é um presente aquilo ali. Já é uma vitória. Já é uma vitória de tudo que eu passei. Exatamente. E nessa transição da Eliette antiga para a Eliette nova, que mudanças você teve que fazer pessoalmente, no seu desenvolvimento pessoal? Porque ali era uma mentalidade fazedora de sobrancelhas. Quando você veio para cá, foi um outro... Bela colocação. Eu não conseguia falar que eu era uma designer de sobrancelha. Você perguntava, eu falava que eu mexia com... Você lembra? Eu mexia. Eu mexo com sobrancelha. Eu mexo com sobrancelha. Isso me arrepiava, eu falava. Aí quando Adão... Arrepiava. E quando Adão falava alguma coisa que eu não conseguia colocar para fora, né? Foi muito... Eu não conseguia, assim, falar esclarecidamente. Eu falava... Para não render, né? Saía na mentoria praticamente inteira. Eu não conseguia, porque, sabe, ficava tão preso assim. Eu queria colocar para fora o que eu queria, mas eu não conseguia. Um sentimento meio que de vergonha, né? Era. Eu sempre falo com as pessoas, eu falo assim, cara, fala qualquer coisa, mas não diga que você mexe com alguma coisa, não. Você falava isso, você falava assim, pode errar, não tem problema. Eu, Porque quando você fala que mexe com alguma coisa, isso é tipo assim, é meio pejorativo, sabe? Cara, se você acredita no seu negócio, você pode ser um vendedor de bala, né? Você pode ser o que for, mas quem mexe com alguma coisa está sempre mexendo. Não, na minha visão, não gera muito credibilidade. Não gera. Só que quando a gente fala mexer, se alguém virasse para mim e falava, você tem vergonha do que você faz? Eu ia falar na época que não tenho vergonha. Mas depois que eu comecei a mudar e falar, eu sou designer de sobrancelha, eu comecei a entender que eu tinha vergonha. Porque se eu falava que eu mexia, se eu não tinha coragem de falar que a minha pequena sala lá, a minha lojinha era um estúdio, é porque eu tinha vergonha. Tava E você não pode ter vergonha de começar lá embaixo. Esse é o Você não segredo. pode ter vergonha. Hoje eu entendo que era vergonha. E às vezes você está passando por aquele processo e você não sabe que é vergonha. E era uma vergonha. Era o medo. O que as pessoas iam falar? Estúdio? Ela sai 1,70 por 3? Aquilo ali é um estúdio? Por que não? Exatamente. Para ela pode até não ser, mas para você é o seu estúdio. Foi o que você falava comigo que eu comecei a trabalhar isso comigo. Não, eu sou uma designer de sobrancelha. Eu não vou aceitar a partir desse momento menos do que isso. Exatamente. Não fala comigo assim. Várias vezes, cliente me mandava mensagem, eu quero só limpar a sobrancelha. Quanto que você cobra? Eu já aceitei isso, limpar. Hoje eu não aceito mais. Limpar seu tio, seu cachorro, seu gato, papagaio, limpa. Não, é um design. Eu faço design de sobrancelhas. E faz diferença isso no seu negócio no dia a dia? Muita diferença. Inclusive, do din-din? Autoridade chama isso. É isso, autoridade, é posicionamento. Eu não sabia o que era posicionamento. O que era a minha persona, como ele é. Eu não sabia o que era isso. Então, você aceita. Quando você não sabe quem você é, você aceita qualquer coisa. É isso aí. Você falou hoje eu não quero aceitar qualquer coisa. Se você vai no meu estúdio, independente se é no Lagoa, no Guarani, você está fazendo um design de sobrancelha comigo. E você vai pagar pelo design de sobrancelha. E vai sair de lá com a sobrancelha perfeita. Perfeita, né? E satisfeito. É isso aí. Porque porque às vezes não é nem... O problema não está no outro. Não. O problema é isso que você falou, está no nosso posicionamento. Então, eu sempre falo isso com os mentorandos, eu sempre falo isso com as pessoas. Olha, falei na semana passada, quando o Kim me procurou, não, estou pensando em colocar umas araras ali. Eu falei, oi? Arara? Não, não é assim. Nós vamos entrar bem posicionados. Porque desde a maneira com que a gente escreve, a nossa marca, a nossa imagem, fala muito sobre o nosso negócio. E aí, quando a gente já não se posiciona nem na fala, né, nem em comunicar o que a gente faz, aí como é que a gente vai esperar que o outro nos respeite? Como que as pessoas vão ver valor no que a gente faz se nós mesmos estamos fazendo isso? Não tem jeito.
E também algo que eu aprendi também na Simplifica. Fazer sobrancelha, lembra? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem pessoas que fazem melhor do que eu. Exatamente. Eu ficava assim, gente, minha sobrancelha é melhor do que a moça da esquina. Por que ela tem mais clientes do que eu? Qual que é a diferença? Você também me ensinou isso quando você virou para mim e falou assim: procura referências de pessoas que estão acima de você, Exatamente. melhor do que você. Isso E eu aí. só olhava embaixo. Quando eu comecei a buscar referências, eu comecei a mudar o meu posicionamento. E você começa a entender o que realmente, aonde você quer chegar. É que não é só um design. Que não é só. Não é. Não é só sobre isso. É o que você proporciona para uma mulher que chega no seu espaço de uma forma e sai de outra. É a mesma coisa que acontece pra gente. Quando chega uma pessoa aqui e fala pra gente, a gente tem convicção que a gente está lidando com o sonho de uma vida de uma pessoa. Não é simplesmente mais um empreendedor que sentou aqui e que quer abrir qualquer coisa e tal. A gente não trata dessa forma. E também a gente não aceita também com a Simplifica da mesma forma. Porque desde o princípio, nós tratamos a Simplifica com o valor que nós temos certeza que ela tem, porque a gente tem um propósito com ela. Então, por mais que se tem alguém que ainda não entendeu, que não percebeu, ok, tá? Mas nós tratamos com o devido valor e buscamos nos posicionar de tal maneira, porque senão, como que a gente pode esperar que as pessoas vejam dessa forma? E nós também o nosso propósito aqui é sempre que toda pessoa chegar aqui, ela tenha convicção da importância que ela tem. Porque às vezes quando a gente é pequeno, é aquilo que você falou, a gente não se valoriza. Não. A gente tem vergonha da gente mesmo, a gente tem vergonha do estágio que a gente está. Só que nós esquecemos de olhar que as pessoas que já estão aqui, boa parte delas tiveram que começar pequenos. Não tiveram vergonha de começar. Então, a gente já quer começar Lá no dando alto. saltos. E tem que ser humilde, né? Mesmo que se você for subir nos degraus... você Não tem pode que esquecer de onde você veio. Não, jamais. Eu sempre falo assim com as pessoas, né, com os empresários, com o pedreiro. Cara, a sua colher é o seu negócio. Então, se você não valorizar a sua colher, ninguém vai valorizar. Se você se veste de qualquer jeito, se você vai fazer uma obra e é um lambão, ninguém te valoriza. Agora, se você cuida da sua colher, se você cuida de você, se você mantém um ambiente limpo, você deixa de ser pedreiro para ser qualquer outra coisa. Menos aquele pedreiro rotulado de lambão que não cumpre, que bebe, que fuma. Né? Então, é a mesma coisa. E quando a gente é pequeno, um pequeno empreendedor, normalmente ele tem vergonha. Vergonha. Cara, mas se você tem vergonha do que você faz, daquilo que você acredita, como é que você vai vencer? Não tem jeito. Quem vai ver valor nisso? Né? Você mesma cansou de falar com a gente. Eu tinha vergonha do meu espaço. E enquanto você teve vergonha, mesmo que sem saber, você ficou Eu fiquei presa. presa. Quando você colocou as asinhas de fora e subiu no salto, Não. Conhecemos outra Eliette. mas essa mudança, ela primeiro teve que acontecer com a Eliette, para depois acontecer com o negócio. Isso. E às vezes o cara quer que primeiro o negócio dele dê certo para ele se sentir valorizado, se sentir importante. Só que isso não vai acontecer, raramente. Porque... Se você não mudar seu conceito de visão, de entendimento. E assim, cara, se você não acredita que o seu copo é o melhor, quem vai acreditar? Eu sempre falo, olha, nós acreditamos que quem vem aqui nunca vai sair do mesmo jeito. É a nossa crença. Talvez tenha gente que não vai acreditar nisso, mas nós acreditamos. E fazemos de tudo para que isso aconteça. A mesma coisa você fez no seu negócio. Saiu que eu chamo de um casulo, pôs o pescoço de fora e falou, agora ninguém me segura. E nessa nova versão, nos primeiros meses do seu negócio, você abriu o seu espaço maior, mais bem decorado, mais bem posicionado. Quais foram os grandes apertos que você enfrentou? Porque aqui a gente gosta de saber a vida real dos bastidores. Eu tive muitos apertos, né? Eu queria agenda cheia e eu ficava, nossa, como que eu vou fazer para pagar o aluguel que vence, né, tal dia,
para pagar o cartão de crédito que eu comprei, né, os móveis, para pagar aquele empréstimo que eu fiz, porque eu também, além do cartão de crédito, eu fiz um empréstimo pessoal. Como que eu vou fazer? E eu toda semana, todo dia, né? Não é toda semana, é por dia. Você tem que trabalhar por dia, não é por semana. Você já tem que pensar o que eu vou fazer amanhã. Eu já traçava, mas eu pedi muita ajuda a você, né? Muita. Foi até que eu abri meu estúdio em outubro de 2020. Em novembro, eu já tinha que pagar a fatura, o aluguel. Aí você falou comigo. Antecipa a Black Friday. Uma semana antes. Uma semana antes. Eu antecipei. E naquela semana antes, eu fiz o dinheiro todo, ainda fiz o dinheiro para pagar o aluguel de dezembro. Foi estratégia. Então tem que ter estratégia e planejamento. E, principalmente, ação. Ação. Eu simplesmente me veio uma luz e falei, vamos experimentar isso? Então o mérito não é meu, o mérito é seu. Porque você foi lá e agiu. Sem medo. Se teve medo de errar, não importou. Você foi com medo mesmo. Eu agi, aí eu antecipei e fiquei feliz. Aí veio outro problema, eu pedi socorro. Adão, socorro. Aí foi, só que aí eu falei, gente, eu não posso também ficar todo mês pedindo socorro para o Adão, porque ele também não vai me carregar pro resto da vida, eu e minha empresa. Aí eu comecei a pensar e comecei a colocar minha cabeça para pensar, procurar na internet as estratégias, porque todo dia tem que ter. Um desafio. É um desafio, é todo dia. Você tem que saber o que eu vou fazer, o que eu vou postar, qual é o planejamento. Aí eu comecei a colocar minha cabeça para pensar mais. E nesse aspecto que você falou, é super importante, né? Por isso que aqui a gente fala, chegou um ponto, a gente tira a bengala. E um cuidado que o empreendedor tem que ter, porque tem muito empreendedor também que dedica o tempo inteiro só para buscar estratégia e nunca põe nada em prática. Aí ele tem 10 mil estratégias, mas ele não põe nada em prática e depois reclama. Pô, eu me dediquei tanto ali para buscar uma estratégia, mas não tem resultado. Cara, o que traz o resultado é a ação. Mesmo que você não tenha uma estratégia, cara, vai lá, o que eu posso fazer? Eu sempre falo com as pessoas, o que eu posso fazer hoje para aumentar a minha chance de eu vender meu produto para um cliente? Se você for lá e colocar em prática, é muito mais eficiente do que você passar um dia inteiro. Né? Tem a questão também do cliente, que você me ajudou. Mas nós vamos chegar lá. Você tem uma pergunta aí, Pablo, sobre o posicionamento? Como é que é? Queria saber como é que está sendo a sua experiência nesse mundo da internet. Você falou, para você não é algo novo. Mas como que está sendo para você transformar os seus seguidores em clientes? Essa foi uma pergunta boa. Desconfortável. Desconfortável. Porque eu não tenho tantos seguidores. Sim. Né? Aí eu ficava assim, eu tenho que ter muitos seguidores. Mas a quantidade não importa, né? Não é fácil você trazer o seu seguidor para cliente. Por quê? Você posta ali nos stories, às vezes eu tenho com 1.600 seguidores, às vezes eu tenho 300, 400 visualizações que um tem 10.000K, não tem. Isso é verdade. Você falou tudo. E eu tenho. Só que a parte que eu tenho é a parte que não diz a respeito ao meu trabalho. É quando eu posto os meus filhos, alguma coisa assim, tem mais visualização. É isso que o povo gosta. Só que aí, nesse meio termo, eu estou tentando encaixar o meu trabalho. Sim. O meu trabalho, mas com alguma coisa de relevante. Tipo assim, não é só... Eu postava só a foto de sobrancelha. Sim. Como que eu vou explicar aqui? Eu estou ficando um pouco perdida aqui, porque eu não estou conseguindo explicar melhor. Tranquilo. Eu postava só o antes e depois. O antes e depois. Isso. Sim. Aí eu comecei a postar como que eu faço. Ótimo. E dar dicas. Sim. Aí eu comecei a perceber que isso foi me trazendo mais clientes.
Sim. Eu posto, dou dica, eu posto antes ou depois no feed e no stories eu dou dica. A mudança começou a acontecer aí. Sim. E como você faz para cativar o seu cliente, para ele se sentir diferente? Isso eu não sei te dizer. Mas você falou uma coisa importante que nós aqui defendemos muito. O Pablo sempre orienta os clientes porque eles chegam com a ânsia, não, eu quero ter 50 mil seguidores. E a gente defende a tese que nós precisamos de clientes. Sim. E às vezes clientes, você não precisa ter 1 milhão de seguidores. E nós defendemos a tese de que rede social é para ajudar as pessoas, é para você se relacionar. Vender pode ser uma consequência. É uma consequência. Porque o que vende mesmo é o relacionamento que você tem com o seu... Muitas pessoas falam que gostam do meu carisma, que eu transmito. Perfeito. Aí quando eu posto muito, né? Uhum. E meu Instagram fica muito cheio de mensagem. Sim. Eles curtem, você é isso, é aquilo, mas o Adão sempre frisou isso pra mim. Não adianta achar bonitinho, né? Se o bolso também estiver vazio, né? As métricas de vaidade não nos interessam, não né? Não nos interessam. Aí, na hora que a pessoa me manda aquela mensagem, pode ser até do meu filho elogiando, eu já vou dando um jeito de trazer ela como meu cliente. É o relacionamento que você tem com ele. Aí eu estou conseguindo através disso. Porque as pessoas se importam muito, né? Tipo, com essa coisa do número, né? De número de seguidor, um seguidor. Só que não querem também ter o trabalho de se relacionar com as pessoas. Não querem, porque nós entendemos que é muito importante essa questão do que você falou, de entrega, né? De entregar dicas, porque é aquilo que nós podemos acrescentar na vida da pessoa. Então, o Instagram é uma ferramenta que começa por aí. Então, se a gente não está disposto a fazer isso para casa, a pessoa respondeu com qualquer informação, qualquer comentário, e você não dá importância para aquilo, mesmo que seja num contexto lá de uma história familiar, por exemplo, né? Uma situação familiar. Se você não dá importância porque você só quer vender, como que você vai construir esses relacionamentos, né? Então, eu vejo que isso é muito importante e a maioria das pessoas não estão muito preocupadas com isso. Sim. Não. Eles estão preocupados mais com os números. Foi o que eu falei no primeiro podcast, que eles chegam e falam, não, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Beleza, a gente consegue te arrumar os 1 milhão. Agora, como é que você vai fazer para você converter os 1 milhão em 5 clientes? E isso eu custei entender também, porque assim que eu fiz o Instagram, eu queria números. Sim, eu queria seguidores. Sim, é porque todo mundo está acostumado. Tipo, chega qualquer empresa ou qualquer pessoa e fala assim, não, eu tenho 5 mil seguidores e vendo para 4 mil. Agora eu pede ele para te mostrar os 4 mil que ele vende. Porque a maioria, tipo, é história. Tipo, o cara chega e fala, eu vou te vender tantos seguidores e você vai conseguir vender, vai aumentar sua venda em 100%. Isso é, tipo, a maior história. Não. Se existisse a fórmula mágica, né, não teria problema. Quem fosse o detentor da fórmula mágica, milionário. Nossa. E eu vejo muito isso, que essa questão do posicionamento, igual você fez uma transição, não é só uma transição de física de espaço, mas é uma transição mental, de forma de pensar, de pessoal, da forma de você se apresentar. Eu lembro perfeitamente da primeira Eliette para a Eliette de hoje. Tá aqui hoje. Então, é uma combinação de fatores. Isso procede? Essa transformação, ela tem que abranger esses pilares? Procede, tem. Essa transformação ela tem que acontecer. Não adianta você só montar um estúdio e não transformar fisicamente também. Não adianta você mudar sua mente e fisicamente você continuar a mesma pessoa. Não tem como. Tem que ter uma combinação. Tem que ter a combinação. Não fala a mesma língua, Não né? fala. Não fala a mesma língua. E isso que o Adão falou é muito legal, porque a pessoa que... Quando a pessoa chega aqui a primeira vez, a pessoa normalmente chega meio cabisbaixo, né? E todo miudinho, assim. Aí hoje a gente chegar aqui e ver a Eliette, né, transcendendo, assim, o brilho no seu olhar, o seu sorriso, sabe? Tá irradiando, tá? Então, assim, isso pra gente faz sentido, porque teve um contexto
E a gente entender, e isso é uma confirmação de que aquilo que a gente acredita existe, é possível, né? Existem as porradas, as pancadas, existem os desafios, mas é real. A gente não tá falando de algo que não existiu, não. A gente tá falando da Eliette que chegou aqui e essa super mulher que tá aqui na nossa frente hoje, que sabe que vai continuar enfrentando os desafios, mas cada dia mais forte, ó, de sorrisão aberto, e porque você experimentou, dá certo, é possível. É possível passar por tudo isso e assim, uma coisa que eu gostaria de que você partilhasse um pouquinho com a gente é como que você se sente hoje como mulher mesmo, assim, essa mulher empreendedora, como que isso é pra você, como que é a sua mente, o seu sentimento mesmo de mulher com relação a outra Eliette e essa Eliette que está na nossa frente aqui agora. Foi como eu falei, eu até esqueço da outra Eliette, é até difícil lembra de mais, falar né? dela. É até difícil, porque essa realização, ela veio tanto pro pessoal que ela entrou dentro da minha casa. Ela entrou na relação minha, do meu marido, com meus filhos, entendeu? Ela foi geral. A minha mudança, ela foi geral. Então, é até difícil eu falar, porque eu sempre fui comunicativa. Só que eu era comunicativa, mas um pouco retraída. Né? Eu tinha medo, se eu me vestir, se eu for no lugar, eu tô demais. Não, eu sou eu e eu vou assim. E é isso. E é isso mesmo. Eu tenho uma história interessante sobre isso, né? Eu sou contador de formação. E contador é meio tudo certinho, né? E de vez em quando tem algumas festas. E o cara, para dançar, para divertir, o cara tem que beber e tal. Eu não bebo. Aí os caras um dia chegou perto de mim, foi numa cerimônia do CRC, uma festa. Adão, me conta uma coisa, como é que você consegue, cara? Você é contador, você não bebe e dança e pula igual todo mundo. Eu falei, cara, mas aonde que tá escrito que para dançar e divertir tem que beber? Ele falou, não, eu não consigo fazer isso se eu não beber. Então, é um exemplo, né? Que até pessoas têm medo. Tipo assim, na realidade, não é que ele tinha medo de dançar, ele tinha medo de alguém falar, pô, aquele é o meu contador dançando. Aí ele tomava uma, eu falei, cara, não tem isso. Eu vou em qualquer lugar, eu me divirto em qualquer lugar, mas eu não bebo. Outra coisa também, que era muito comum, hoje não, mas no passado, né? A contador. Tipo assim, cara, todo lugar que eu fosse, qualquer evento eu ia de terno. Ah, mas você é um contador? Eu sou um contador, mas eu não sou qualquer contador. E isso foi repercutindo do mesmo jeito. Porque se você tiver vergonha, você acaba sendo colocado para baixo. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa transformação, ela é muito pertinente, igual você falou. Cara, eu sou eu mesma e que se dane o resto. Eu Preocupa muito com isso não, né, Lê? Isso eu não tenho muita preocupação. Esse é o menor dos seus problemas, né? Esse é o menor dos problemas. E como é que você tem feito hoje para aumentar a sua cartela de clientes? Que ações você tem realizado hoje? Eu era muito preocupada em conseguir mais clientes. Isso também foi uma das mudanças aqui na Simplifica para mim. Uhum. Todo dia eu estava em busca de cliente. Eu não estava. Eu queria estar em busca de cliente. Toda vez que o Adão me passava um para casa, o famoso para casa, né, que é o vilão, né, que ele tinha. Para casa, você nem dormia. Nem dormia, né? Eu queria estar em busca de novos clientes. Lógico, novos clientes é sempre bom. Claro. Mas fidelizar é melhor ainda. Sim. Quando eu comecei a fidelizar, a dar mais atenção para os clientes que eu tenho, falou tudo. Isso mudou, porque hoje eu não tinha uma base de porcentagem salarial do mês. Quanto que eu vou tirar? Eu não tinha essa base. Hoje eu tenho, porque hoje eu tenho uma cartela de cliente que eu tenho certeza, e certeza bem grande, que eles vão estar ali todo mês comigo. Então, eu tenho uma média de valor. Isso aí. Eu trabalho para buscar mais valores, mais clientes, para aumentar essa cartela. Mas a minha cartela base, ela está fidelizada. É isso. Perfeito. Essa foi a mudança. E a mudança foi de 2021 para cá. Fidelizar os meus clientes, dar carinho, mimo, a questão que você me falou, que uma vez, no final do ano, você pegou sua agenda e ligou para todos os seus clientes, isso eu não esqueci. Isso ficou gravado assim.
Então, essa atenção, tem cliente que hoje eu não mando mensagem, eu ligo, né? Porque elas querem ouvir sua voz. Principalmente clientes mais velhas, elas gostam disso. Eu fui fidelizando isso. Exatamente. Não tem nada a ver com sobrancelha. Não tem nada a ver com sobrancelha. E é isso. E quando as pessoas compreendem isso, né? Que, então, mas eu preciso de mais clientes. Eu sempre falo, se você tem um, faça com que esse um compre 10 anos na sua mão, você já está no lucro de ter que procurar 10 clientes novos todos os dias. Procurar todo dia. Exatamente. Isso aí, as grandes empresas investem muito dinheiro na fidelização, porque eles sabem que é muito mais caro conquistar. Uma vez que eu cheguei até no seu espaço, se você me cativar, o esforço que você tem para me manter no seu espaço é muito pequeno. E, às vezes, precisamos de coisas básicas. Aquilo que você, às vezes, em vez de uma mensagem fria, um telefonema. Telefonema. Principalmente porque depois que a gente partiu para um cenário muito de internet, né, as relações começaram a ficar muito frias mesmo. Porque sempre é mensagem e tal. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu mando áudio, né? E quando precisa ligar, eu ligo também. Porque eu gosto de ter esse contato. Eu gosto que a pessoa se sinta importante com aquele assunto. Porque eu não gosto de ser tratada de qualquer jeito. Né? Eu não gosto quando eu deixo, às vezes, de fazer alguma compra ou alguma situação quando eu vejo que a pessoa está desinteressada, que o foco dela é só dinheiro. Né? Então, assim, essa coisa da proximidade, do cuidado, de fazer com que o outro se sinta importante, porque se tem uma coisa que nós cultivamos aqui na Simplifica, é isso, nós temos o cuidado de tratar a pessoa como ela de fato é importante, porque nós sabemos que as relações aí fora são muito frias e só visando número financeiro, só visando grana, e as relações vão ficando cada vez mais frias. Então é importantíssimo isso que você falou, essa fala sua foi muito importante, porque essa questão da relação, do cuidado, de pegar o telefone lá e ligar, imagina como que essa pessoa... Nós tivemos até lembrei de uma coisa legal aqui, que é importante a gente frisar, teve uma pessoa que passou por aqui, um mentorando e tal, e ele contou um caso similar, assim, que tinha um cliente que ia numa barbearia de uma pessoa famosa há muitos anos, né? Há muitos anos. E aí ele falou que um dia ele chegou, o cara que cortava o cabelo dele não sabia o nome dele. Ele achou aquilo uma ofensa, porque até então as relações devia ser ele chegar lá e tal, oi e tal, não sei o quê, e ele achava que ele era importante para aquela pessoa, da mesma forma que ele tratava essa pessoa com importância. Aí ele pegou e falou, a pessoa não tem tantos anos que eu venho aqui, a pessoa não sabe o meu nome, que importância eu tenho para ela? Eu sou só mais um número. Aí não foi mais. Olha a diferença. A diferença. O cara que eu corto o cabelo, inclusive ele vai estar aqui mais para frente, é o JC. Corto o cabelo com ele há mais de 20 anos. Olha o inverso. Na segunda-feira ele não trabalha. E eu esqueci disso, mandei uma mensagem para ele segunda-feira passada. Ô JC, eu preciso cortar o cabelo porque tal hora, sei lá, 2 horas, né? E ele sabe que eu vou ao centro muito pouco. Aí ele virou para mim e falou assim, Adão, eu não trabalho hoje não, mas me fala aqui, você precisa cortar o cabelo hoje? Falei, cara, eu preciso. Ele falou, então tá bom, pode ir lá no salão que eu vou cortar o cabelo para você. Ele estava em Contagem. Aí, depois aconteceu um imprevisto que a gente precisou remarcar. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Jota, eu não vou precisar cortar não, muito obrigado. Ele falou, Adão, eu estava em Contagem, na casa da minha namorada. Ela perguntou assim, você vai sair daqui de Contagem para ir ao centro fazer um corte de cabelo? Ele falou para ela, não é um corte de cabelo. São 20 anos de fidelidade. Então, eu sei que ele vai ao centro uma única vez no mês, então eu vou lá cortar o cabelo dele. Então, percebeu a diferença? De um cara que entende o valor de um cliente para um cara que sequer sabe o nome de que, de repente, o cara está lá 5, 6 anos cortando o cabelo com o cara. Esse é um exemplo de que quando você fideliza um cliente, não tem nada a ver de preço. Em compensação, eu pago para ele 100 pratas para ele passar a máquina na minha cabeça. Não é preço, não é produto. Eu sempre falo, poderia passar aqui no bairro por R$25. E até por 15, 10 sabe? Exatamente. Mas uma vez que ele me fidelizou, eu sempre uso ele como exemplo, assim, cara, faz a quantidade de dinheiro que eu já coloquei no bolso dele em 20 anos. Então, para ele sair de Contagens e vir cá, gastar gasolina o tempo dele e cortar o cabelo, para ele é indiferente.
Enquanto que pessoas que só visam o dinheiro, não que o negócio tem que ter dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro com o negócio, sabe? Mas dinheiro, ele vai ser consequência, porque se você trouxer um cliente até o seu espaço e ele não voltar, adiantou alguma coisa? Não, você só ganhou naquele momento. Foi isso que você colocou para mim, fez essa colocação. Você só vai ter aquele momento. E depois? E mês que vem? E daqui 1 ano? E assim, você colocar isso é tão bacana, porque assim, o nosso intuito é justamente contar essas histórias aqui para que outros empreendedores comecem também a se conscientizar do que realmente importa, né? Então, a partir do momento que você entendeu que fidelizar muda tudo, é mais importante do que ficar só todo dia querendo o outro. Não que o outro não seja importante, mas quando o outro chegar, ele também vai ser tratado com importância para que ele continue fazendo parte dos que são fiéis. Porque o pequeno, às vezes, tem muita dificuldade. Eu falo que, às vezes, por exemplo, quando eu comecei no cenário em obras, às vezes eu percebia que alguns prestadores de serviço tinham dificuldade de entender que não adianta só, é aquilo que o Adão fala, farelo de um dia não engorda porco. Então, se ele não entende que ele precisa fidelizar esse cliente aqui, porque não é só sobre esse contexto, não é só sobre esse cenário aqui. Então, se você todo dia, mesmo que essa pessoa dentro do cenário de obra, mesmo que ele não te contrate tão recente, porque a obra não é uma coisa que você faz todo dia, mas você vira referência na boca dessa pessoa. Então, eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento que a pessoa falava justamente isso. Comece a captar um cliente, trate ele ao ponto dele sair, dele poder voltar, e ainda quando ele sair, ele falar de você para outro. Porque é justamente isso. Dentro do cenário de construção civil, não tem essa constância, não é um produto que você vende todo dia. Mas você precisa ser tão fiel, fidelizar esse cliente, a ponto dele não vir na cabeça dele outra pessoa quando se tratar de obra. Você precisa ser a referência. É o mesmo caso da Eliette. Quando se tratar de sobrancelha, as suas clientes não podem nem 1 minuto pensar em outra pessoa. Entendeu? Por quê? Não é só sobre a sobrancelha perfeita que a Eliette faz, porque ela se preparou para isso, mas sobre a experiência, sobre o que você proporciona quando a pessoa chega no seu espaço. Então, é como a pessoa se sente quando ela está lá. Sim, a pessoa se sentir especial, ter aquele cuidado de você chegar e falar assim, não, eu não estou indo fazer a sobrancelha, eu estou indo aumentar a minha autoestima. Isso é tão legal, Pablo, porque, por exemplo, eu tenho uma nutricionista que ela me acompanha e tal, me ajuda a cuidar da minha saúde. E assim, às vezes eu brinco com ela, olha, se nada der certo, pelo menos eu tô fidelizando nossa amizade. Porque assim, é tão legal a relação que a gente construiu, porque é muito além do que simplesmente ela me ajudar. Não é simples, né? É um processo que é importante ela cuidar da minha saúde, é o objetivo final, né? Isso. Mas ela me trata com tanto cuidado, com tanto respeito, com tanto carinho, eu tenho tanto admiração pelo trabalho dela, que quando alguém falar comigo de nutrição, ela vem na minha mente por causa dessa relação, por causa da experiência que eu tenho lá dentro do consultório dela. Que não é simplesmente lá, ela me passar uma dieta e tal. Então eu acredito que é bem nessa linha o que as suas clientes experimentam todos os dias quando elas te procuram. Não, e é muito gratificante. Por isso que hoje eu me sinto muito realizada. Por conta disso. Antigamente, uma semana, ficar sem trabalhar 15 dias, como que eu vou fazer depois? Ai, Adão, essa é a melhor parte. Eu tirei esse ano minhas férias. Foi de 5 dias, mas eu tirei. Toca aí, tá vendo? Fui pra praia. Parabéns! Fui sem medo. Por quê? Porque eu planejei. Eu me programei para isso. Uma semana antes, minhas clientes, eu avisei, né? Eu comuniquei. Todo mundo agendou. Quando eu retornei, a minha agenda já estava prontinho. Já vou mandar o recado pro Kim. Ó, você não conseguiu ir pra praia, não, mas a Eliette já conseguiu, viu, filho? E postei muita foto nos stories, fiz muitas stories. Eu fiquei assim, tão assim... Eu fiquei mais feliz do que meus filhos. Mas olha que vitória. De um período relativamente curto, você estava com medo, fez uma transição, assumiu dívidas e, vamos tratar assim, compromissos para poder fazer uma virada de chave e já conseguiu
uma equação financeira que já te permitiu até tirar férias. Foi a primeira vez que o meu marido foi à praia. Meus Oh. filhos também. Olha que legal isso. E toda vez que eu falava assim, marido, vamos, nunca dava, sempre. Eu também tinha aquele medo, o estúdio, aquela coisa, né, como que eu vou fazer? Porque, né, todo dia eu tinha que pensar em captar cliente. Agora, Não, eu tenho meus clientes lá fiéis, eu tenho a fidelização com meus clientes. perfeito. Eu adoeci esses dias, eu tive um problema, eu precisei desmarcar todo mundo. Gente, foi maravilhoso. O pessoal pode remarcar para tal dia. Aí o medo, aí você não tem medo porque está fidelizado ali. Não é uma parceria. É uma cumplicidade, não, quando você tem um com o outro, né? Exatamente. O que eu percebo claramente é que você compreendeu que não tem nada a ver. As pessoas não estão lá por causa da sua sobrancelha maravilhosa. Entendeu? Porque a sobrancelha maravilhosa, é como eu te disse, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Mas igual a gente, não tem. Ah, igual eu. Tem não. Exatamente. E não tem nada a ver com a condição técnica. Não. A condição técnica, né? Eu sempre falo, condição técnica, minimamente, você tem que saber fazer. Né? Para casa não tem como. Não tem como. Tem não. E é isso que você falou. Quando você se relaciona com as pessoas de verdade, quando você se importa com as pessoas, elas também se importam com você. Tá? Na minha empresa de contabilidade, né, no início, era muito sofrimento também. Tá? Hoje os clientes ligam para mim e falam assim, ó, recebi uma proposta do concorrente. Ah, tá, beleza, o que é? Não, mas eu joguei no lixo. Mas por quê? Relacionamento. Relacionamento. Sabe? Então isso é o que constrói a nossa independência financeira, que te permite ir para a praia. Não foi um cliente novo todo dia, mas sim uma constância. E aproveitando esse gancho, o pequeno empreendedor, além dos pontos que você já colocou, tem muita dificuldade com a vida financeira. Tanto em separar a vida financeira, o que é dinheiro do negócio, o que é dinheiro pessoal. Como é que você lida com isso hoje? Hoje eu lido melhor também. Tem momentos, que eu vou ser muito sincera, que acaba misturando um pouco, porque eu não consigo essa constância de 100%. Mas melhorou muito, muito. Porque o negócio ele tem que ter a sua reserva, né? Ele tem que ter o seu dinheiro. Tem aquele detalhe, né? Você me ensinou quanto vale a minha hora. Isso me ajudou muito. Quando eu descobri quanto valia a minha hora... Ficou chocada, né? Eu fiquei chocada aquela vez que nós somamos aqui. Quanto que valia um dia? Isso me deu um gás. Porque hoje a minha hora é muito valiosa. Sim. Perfeito. Eu lembro que um dia eu te contei uma história que eu fiquei conversando com a cliente, dando aquela atenção. Você falou, não, tem que dar atenção. Mas dar atenção 3 horas no design não pode, né? Porque eu também estou perdendo dinheiro. A atenção ela tem que ter. O equilíbrio é mas tudo. Mas tem que ter o equilíbrio, porque não, mas não sei o que matar. Mas aí você também vai ficar 3, 4 horas. Eu não sabia quanto valia a minha hora. É isso aí. Hoje eu sei quanto vale a minha hora, quanto que eu preciso fazer. Eu não tinha essa noção. E ter essa noção de quanto te custa, quanto que você vai receber pelo seu trabalho, né? Porque o empreendedor, ele tem essa dificuldade. Ele acha que todo o dinheiro é dele. Mas, na realidade, o dinheiro não é dele. O dinheiro primeiro é do negócio e lá dentro tem um pedacinho que é dele. Aí eu trabalho pode ser que eu estou até fazendo errado, mas eu trabalho, vamos supor assim, como se eu fosse até uma vendedora. Eu tenho que bater minha meta. Eu tenho que fazer meu salário. Porque o aluguel, a água, a luz, o meu transporte, ele tem que estar ali. Mas o meu salário? E para aumentar o meu salário? Aí eu começo a pensar um pouco até como vendedora. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que bater minha meta do mês. E isso sempre te dá o gás para poder ir atrás. Tá? Então, no seu ponto de vista, ter uma gestão financeira mínima e uma separação mínima entre o bolso da Eliette e o caixa da empresa, isso é um procedimento imprescindível para ter equilíbrio financeiro. Tem que ter. Sem isso, a empresa não vai para frente.
Tem que ter. Você tem que ter noção dessa separação. Por mais que, igual eu falei, pode ser que em alguns momentos você vá precisar pegar, tirar, né? Porque eu não vou falar, né? Nem tudo é sonhos, não existe maravilha. perfeito, a gente né? entende exatamente. Tem momentos que você vai lá pegar, mas aí você tem que saber que você vai ter que colocar de volta. Porque senão ela vai quebrar. Eu posso quebrar, Mas né? Mas o meu negócio ele não pode quebrar. Perfeito. Se o negócio tiver vida, você ainda tem possibilidades, né? O que é muito comum é o empreendedor quebrar o negócio dele. O negócio dele é bom, mas ainda não tem condições de dar para ele o padrão de vida que ele quer. Tá lá andando de lancha, né? Exatamente. O cara... O velho da lancha. Velho da lancha. E é muito isso. Às vezes o negócio do cara começa a dar um certo retorno financeiro, mas ele não tem noção que aquele dinheiro não é dele. Que aquele dinheiro é do negócio, que acontece imprevistos. Só que o cara quer trocar de carro novo, quer reformar a casa, aí depois ele quebra e fala assim, pô, meu negócio é ruim. Não, o custo do negócio, ele é muito alto. É isso ele aí. é mais alto do que o nosso salário. Com certeza. Com certeza. Aí o que a gente sempre fala é, na fase inicial ali, 3 para 5 anos, você vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito. E provavelmente ganhe menos do que se você tivesse numa carteira assinada aí numa grande empresa, vamos tratar assim. Mas do 5º para o 6º ano, que você já ganhou estabilidade, já aprendeu os macetes do negócio, aí para lá, nada se compara. Não. Você vai, né, continua tendo, né, os obstáculos, mas você vai se respirando leve. Você vai resolvendo mais leve, né? Vai resolvendo mais leve. Eu ainda tenho meus problemas, eu ainda tenho minhas dívidas, minhas contas, mas eu tenho a fidelização dos meus clientes. Eu estou construindo mais leve, porque eu estou fidelizando ali. Porque o desespero antes era tanto em Nossa, buscar outras coisas, o outros desespero clientes. era muito. E o medo é o grande problema. Eu vou comprar, né? eu vou trocar, mas como que eu vou pagar? Eu não tenho a cartela. Era muito grande. Isso é importante, porque eu sempre defendo a tese que a gente precisa ter uma combinação. Conquistar clientes, fidelizar o cliente e cuidar do dinheiro. Porque se você conquistar o cliente, fidelizar o cliente, mas fizer um uso ruim do dinheiro, não vai adiantar nada. O uso do funil, né? Não vai adiantar muita coisa. Agora, se você tem um cliente, mas fideliza e usa bem esse dinheiro que vai chegar, quando você conseguir o 2º cliente, a coisa já está preparada. Quando você tiver o 10º cliente, você já aprendeu. Eu atraio, né, eu vou fidelizar e eu vou usar bem esse dinheiro. E eu vejo que a grande dificuldade do pequeno empreendedor, do brasileiro como um todo, é esperar. Querem as coisas muito rápido. Quer o carro novo? Pô, meu negócio começou a ganhar dinheiro. Agora eu quero comprar um carro novo, quero fazer isso, vou viajar, vou tirar férias. Tudo isso é muito legal e é o objetivo. Mas, de curto prazo, é muito trabalho. Não é isso? Muito trabalho. Porque até... Muita renúncia. Muita renúncia. Muita renúncia. Porque se a gente não tiver preparado, se nós não estivermos preparados para poder renunciar a algumas coisas, a gente se perde nesse caminho. Porque essa questão da gente ser empreendedor, o dinheiro vem ali diariamente, né? Vem a conta gota e tal. E se você não tem clareza do que você vai fazer com esse dinheiro, você corre o risco de... pode ser, por exemplo, nós mulheres, podemos deslumbrar até com roupas, com isso, com aquilo, e quando a gente assusta, mas eu mereço. Ai, por que não? Eu mereço. Não. Eu mereço. Porque o dinheiro do empreendedor, ele gira, né? O tempo todo. O tempo todo. O salariado, ele tem o dia para receber. Todo dia cai ali dinheiro para nós. Tá girando. Aí você acha assim... Tô rica. Tô rica. Tô rica. Mano, chave ali. Ali, né? Mas não, entrou hoje, não, entrou R$500. Que beleza, hein? O aluguel tá longe ainda, né? Aluguel só dia 10. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Depois a gente vê. Pois então, esse tipo de mentalidade, o cara tá fadado ao fracasso. Como você disse, o capital do negócio, ele tem que circular dentro do negócio.
E à medida que você circula esse dinheiro, você começa primeiro a ganhar seu sustento, que é o salário pelo trabalho, e no decorrer do tempo você começa a ter, além do seu salário, você começa a ter lucro. E aí, o empreendedor que entende que a vida dele vai melhorar é com lucro, ele cresce, a empresa cresce. Agora, aquele que quer crescer o patrimônio dele, sangrando a empresa, em pouco tempo ele quebra e o negócio dele também quebra. Tem uma questão também. No Para Casa, você pediu para mim, eu não vou saber que falar direito a ordem da forma que você colocou, mas eu tinha que colocar meus sonhos. Você lembra? Eu lembro. Qual que eu coloquei? Você lembra? Lembro. Qual que eu coloquei? É formar a casa, a cozinha. Foi esse. E depois eu troquei, coloquei meu estúdio. Isso aí. Falei, como que eu vou... E eu fiquei assim, como que eu vou ajudar meu marido a reformar a casa se o que me dá... O que te suporte. Eu não tinha. Clareza, né? Clareza das coisas. Então, Isso essa eu é a nunca grande esqueci. mas é tudo isso. Mas o que eu sempre ressalto para as pessoas, eu falo assim, cara, o mérito é seu. Quem agiu foi você. Quem teve a coragem de vir aqui foi você. Quem teve coragem de colocar para fora aquilo que durante 30 anos não teve condição ou coragem de fazer foi você. O que a gente faz é o que a gente falou, olha, é dar um choque de realidade. Falar, você quer empreender de verdade? Então é isso, isso, isso e isso aqui no mundo do pequeno empreendedor. Porque aqui nós falamos de pequeno negócio. Sabe? Então, o pequeno negócio, está aqui um exemplo de quem saiu do 0 para o 10. Agora, de quem vai sair do 10 para o 100. Se Deus quiser, eu recebo essa ideia. Exato, mas eu não tenho dúvidas disso porque você age. E você compreendeu que não tem, por mais aperto que você vai enfrentar, não tem nada a ver com a sua condição técnica. Não. Não é o próximo treinamento, não é a próxima especialização que vai te fazer prosperar, mas sim o relacionamento com os seus clientes, a fidelização do seu cliente. Que é um nome bonito, né? Fidelizar, mas na realidade é o seguinte, cara, conquista o coração do seu cliente que ele abre a carteira sem nenhum problema. E a gente também tem que desapegar de algumas coisas, né? Oh. Porque quando eu queria abrir o estúdio, eu não queria perder as clientes do Lagoa. Do Lagoa. Aí eu lembro, você vai perder. Eu não quero perder. Você vai perder. Aí eu tenho que te contar. Eu perdi muitas clientes. Mas aí muitas retornaram ano passado. Algumas vão... Eu continuo no Lagoa uma vez por semana. Equilibrei isso, que eu não sabia como remanejar isso. Exatamente. Eu consegui remanejar isso. Muitas vão no Guarani. É isso. Porque é aquilo que você falou. O que você construiu não ficou jogado no lixo. Porque eu ia atrás das clientes. Quando eu posso estar até errada, mas quando só você vai atrás, é muito cansativo. Porque, né, você está laçando elas ali. Hoje, muitas, elas vêm até mim. Elas... Pelo aquilo que você plantou. E eu tinha medo de perder minhas clientes do Lagoa. Muitas que nunca fizeram comigo. Depois que eu abri meu estúdio no Guarani, É porque... viraram minhas clientes. Sabe por quê? Lembra que eu te falo... Eliette, isso é muito importante, sabe por quê? Tudo é o que você representa. Então imagine só, você no espaço pequeno aqui no Lagoa, atendendo clientes do Lagoa. Agora não, eu estou no espaço requintado, no Guarani. Então, isso tem um peso muito grande para as pessoas. Começam a te ver com outros olhos. Com certeza, posicionamento. Então você não é mais a menina que mexe com a sobrancelha. Não, você não, agora você tem seu espaço e você é designer. Então, só isso já cria toda uma mudança. E mais a transformação física que você fez no seu espaço, mais a sua transformação pessoal e mental, as pessoas veem isso. E isso tem valor. Com certeza. E assim,
como eu sempre falo isso com os clientes, você precisa pensar como que você gostaria de se sentir. Então, como elas se sentiam sendo... por mais que você tenha todo esse contexto, né? De ter sempre o carisma, aquela coisa toda, o cuidado e tudo, que faz parte do cenário, com elas lá no Lagoa. Mas elas virem aqui no seu espaço, no seu estúdio, com todo... a junção do contexto, somos seu carisma, com o que você faz bem, né, é perfeito, assim, e com a experiência que elas vão sentir lá, elas também se sentem importantes. Então, eu sempre falo com as pessoas que é imprescindível que a gente permita que as pessoas se sintam importantes, porque toda vez que a pessoa, eu sempre falo, quando a gente até falou também na semana passada, e eu também friso isso com o Adão, que uma vez nós estávamos pensando nesse cenário do podcast, a gente estava decidindo aonde nós iríamos fazer essa gravação e tal, seria aqui mesmo, seria um estúdio, seria no espaço que eu desenvolvi lá na minha casa. E aí eu tive isso no meu coração, falei, Adão, sabe por que precisa ser aqui? Porque foi aqui que as pessoas tiveram o primeiro momento que elas se sentiram importantes. Então, elas têm uma relação com esse espaço. Então, eu acho que precisa ser aqui, porque elas têm uma identidade com esse espaço. E foi aqui que nós criamos não só um contexto de estética, mas foi aqui que nós cuidamos para que ela se sentisse importante. Então, toda vez que alguém vier aqui, ela precisa sair daqui com a consciência de que ela é uma pessoa importante, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir empoderada, né, como as pessoas gostam de usar. Então, é isso que eu acredito que as pessoas sentem quando elas chegam lá no seu espaço. Por isso que elas fazem questão de sair do Lagoa para poder ir no Guarani, sendo que você poderia atender elas no Lagoa. Sim. Muito bem, né? E a gente está caminhando para o final. Quais são as suas considerações finais aí, Paulo, para a Eliette? Eu desejo para ela só coisas boas, que ela continue, tipo, esbanjando a alegria, contagiando as pessoas com esse sorriso. Isso já é essencial para as pessoas, e principalmente para as pessoas que você renovam a autoestima no seu espaço. E é isso. É isso, Eliette. Nós estamos muito felizes assim, de poder partilhar aqui a sua história, de dividir com você essa jornada. Para a gente é um gás, sabe? Ver você aqui hoje é um gás, é um combustível para o nosso cenário, para o nosso trabalho. É a certeza que nós estamos caminhando em direção certa, porque toda vez que... Eu lembro que eu sempre falo com as pessoas, toda vez que a pessoa levanta daqui com brilho nos olhos, isso mexe dentro da gente e faz com que a gente tenha um gás novo para continuar com esse trabalho e poder mostrar para as pessoas que é possível. Embora a gente venha de um cenário de pequeno empreendedor, mas nós somos grandes, nós somos gigantes a partir do momento que a gente está decidido a agir. E eu quero muito te agradecer pela sua presença, estamos muito felizes com a sua jornada. Eu amo ver os stories de você com esse sorrisão, continue assim, que isso... que essa alegria possa continuar irradiando assim, infinitamente. É o que eu desejo para você hoje. Olha, muito obrigada, viu? Me fala aqui, quais são os seus projetos para o futuro? Quais são os seus próximos passos? Meu projeto... Agora vem a casa, né? Isso é bom. Tá bom. Agora vem a casa e eu pretendo ampliar o meu estúdio. Colocando novos negócios ou só ampliando mesmo o espaço físico para atender mais clientes? Eu quero ampliar porque eu quero focar no meu projeto de dar curso. Boa. Ótimo. Então você vai além da sobrancelha, do laser, você vai ampliar para poder ensinar outras pessoas. Sim. Isso é ótimo. E nesse intuito de ajudar outras pessoas, o que você pode dizer primeiro para as pessoas profissionais da beleza que, assim como você, têm medo ou estão com medo de abandonar o osso e pegar uma nova jornada? Eu vou falar, vai com medo mesmo. Vai sempre na linha, né, do moderamento, né, mas arrisca. Se você tem um sonho, não desiste dele, não. Porque só depende de você, só depende da gente mesmo conseguir alcançar e realizar. Como você sempre fala, ninguém vai realizar por mim, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai acreditar em mim se eu mesma não acredito em mim. Então, primeiro lugar, acreditar em você. Eu sou capaz, eu consigo. Pega a linha e vai.
E com responsabilidade. E com né? responsabilidade. E E como que diz? E coloca um pouquinho de aço, porque porrada vem. Coloca Pancada um vem. peito de aço. Coloca um peito de aço, porque a porrada vem, você tem que estar firme. que bom que Porque, você falou isso porque aí. senão você cai. Não é assim? Cai. A gente vê, fala com os caras, pô, todo mundo fala de empreendedorismo com saudosismo, né? Não. Com o negócio. Eu falo, cara, é bom vamos mostrar aqui o que é de verdade, pelo menos no universo da pequena empresa, do pequeno empreendedor, o que acontece? Não é muita porrada no dia a dia? Muita porrada. Porque, voltando na linha do assalariado, você vai lá, você vai bater seu ponto, mas você não tem que comprar uma agulha para trabalhar. Seu patrão, seu chefe, ele te dá tudo ali. Por mais que você trabalhe muito, mas você tem tudo ali. Nós, empreendedores, não. A gente tem que manter. Eu tenho que manter minhas pinças em dia. Eu tenho que manter minha cera. Eu tenho que manter a luz. Se eu não pagar a luz, você vai chegar lá, como que eu vou te atender? Exatamente. Então, tudo isso é pensado. E eles acham que a gente ganha rios, mares de dinheiro. Ela tá bem, né? Tá Agora, rica. ela tá rica, ela tá sendo. Ela montou o estúdio, já tá com 2 lasers no Lagoa e no Guarani. Ela tá Não, rica. Mas não sabe, né? Quanta pancada que ele precisou Não levar para sabe chegar. que você tem que manter. Primeiro lugar é manter. Ter sorte, né? Ó, Eliette é uma mulher Na de sorte, né? 2 lasers, o aluguel de laser é tão caro. Ela tem cliente para isso? Graças a Deus, Graças estou a Deus. sim. Mas levando pancada. Todo santo dia. Todo né? santo dia. Então você é a testemunha viva daquilo que eu sempre digo. Olha, o sucesso do pequeno empreendedor ele é muito mais de porrada e tombo. Muito mais porrada. Né? E eu sempre falo, olha, é por isso que todos começam mais ou menos no mesmo ponto, mas na hora que toma o primeiro soco no queixo, o cara vira para a direita para o muro das lamentações. Não aguenta. Não vai aguentar. E eu gostei dessa estratégia sua. Vamos peito de aço. viu? Peito de aço e vai pra cima. Vai para cima. Que bom, muito bom mesmo. Eu sou extremamente grato pela sua presença. Quero te desejar toda a sorte do mundo e que você continue aguentando as porradas e consiga realmente dar esse novo passo, que você continue sendo exemplo para as pessoas, para outros profissionais da beleza que às vezes tem vergonha, né? Tem vergonha do que faz. A gente deu um exemplo antes da administradora que adora isso, mas tá, sou administradora. Cara, não dá. Então, que você continue prosperando, alegre, consiga realizar os seus objetivos de conseguir organizar sua casa do jeito que você deseja e que a Simplifica sempre esteja junto com você aí, sem precisar de mentorias, né? Mas sempre junto como um exemplo de que aí está uma Eliette que alcançou a sua melhor versão. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Também. Um abraço. Essa aí, Lete. Muito obrigada, viu? Sucesso. Muito obrigada, gente. É isso.